Bom, boa noite, Maurício. Primeira pergunta do Diego, da 102. Queria que você detalhasse o que você imaginou com a presença do Elinho por dentro, na ausência do Claudinho, e por que da opção por ele, sendo que ele é um jogador de velocidade que, jogando por dentro, jogaria de costas para o campo ofensivo. Bom, boa noite. O Elinho sempre foi meia na base do São Paulo, a gente já tinha treinado e já tinha conversado sobre usar ele em algumas situações, tanto é que mesmo quando o Claudinho joga, ele flutua bastante por dentro. E a ideia era não mexer na estrutura do time, principalmente no meio de campo, porque o Lucas e o Ramires tinham feito uma ótima partida contra a Chapecoense. Pergunta do Paulo Felipe, do Mercado do Futebol. Você acredita que o rendimento do time um pouco abaixo do que vinha apresentando se dá pelo desfalque do Claudinho e também pela ausência do Raul, apesar de já fazer um tempo que o Raul está fora? Eu acho que parcialmente sim, eu acho que a gente não soube fazer a leitura correta do jogo. A gente conversou que a equipe do Fluminense ia ser uma equipe que ia esperar e ia explorar os nossos erros nos contra-ataques. Os 2 gols foram dessa maneira, em 2 situações em que a gente tinha a bola, mas acabou perdendo e não conseguiu frear esse contra-ataque mesmo tendo oportunidade. Uma bola dividida, uma bola saída, a gente não conseguiu fazer essa situação de trabalhar a bola um pouco mais rápido, tentar buscar mais desequilíbrios na defesa deles. E nesse sentido, sem dúvida nenhuma, eles conseguiram finalizar muito mais e dentro da proposta deles ter superioridade. Pergunta do Everson, da 102. Barbieri, queria que você falasse do desempenho do setor de defesa, que em determinados momentos dava a impressão que estava assistindo ao jogo e não competindo. Eu acho que a equipe como um todo não conseguiu apresentar o que vinha apresentando normalmente. Eu não gostaria de culpar um setor em específico de defesa. Tem situações que aconteceram no jogo que a gente tem que ajustar desse setor, como tem de outros setores também. Eu acho que inclusive nos gols a gente podia ter tido uma outra postura e abordagem, mas são erros que infelizmente a gente não tem como voltar atrás. Então agora é olhar para frente, assimilar e tentar organizar as coisas para que em Bragança a gente consiga fazer um jogo melhor do que a gente fez no Maracanã e tentar buscar esse resultado que nos interessa. Pergunta do Sérgio Loredo, da Nova Norte. O maior problema de hoje foi a criação e o último passe? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que anterior a isso a gente não conseguiu trabalhar a bola com velocidade, por isso a gente não conseguiu achar os nossos homens mais de frente em condições melhores para criar. Isso foi uma dificuldade. O Fluminense é uma equipe que tenta sempre trazer a velocidade do jogo para onde ela se sente mais confortável. E a gente acabou errando demais em uma decisão e contra um adversário que é muito experiente, que sabe aproveitar essas situações. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia. Você acha que depois do primeiro gol o time perdeu um pouco a concentração no jogo? Não, eu acho que a gente já vinha oscilando bastante na partida e eu acho que a gente sentiu um pouquinho, tanto é que toma o segundo gol, depois, enfim, tentou imprimir um domínio, tentou acelerar um pouco mais o jogo, criou uma boa oportunidade numa cabeçada, que o goleiro deles fez uma boa defesa, mas sem dúvida não foi suficiente nem perto do que a gente gostaria de ter apresentado. Segunda pergunta do Rodrigo, se faltou em alguns momentos ter um pouco mais de cuidado com os contra-ataques do Fluminense, que veio para o jogo apostando nessa jogada. Sim, faltou a gente errar um pouco menos, faltou nos 2 contra-ataques, na verdade na bola do segundo gol do Léo um pouquinho menos, mas a gente estava equilibrado no momento em que perde a bola, faltou ser um pouquinho mais firme, de repente matar o lance na origem para que não gerasse lá e a gente acabou se desorganizando e oferecendo essas bolas para eles. Pergunta do Tarso, da 102. Queria que você falasse da ausência do Cleiton, o quanto isso impacta na saída de bola e, consequentemente, na construção do jogo. Eu acho que hoje não senti tanto impacto nesse quesito. O Júlio trabalhou bem com os pés. Eu acho que faltou mais os jogadores de linha mesmo acelerarem um pouquinho mais o jogo, fazerem melhores escolhas. A gente ficou um pouco ansioso demais, errou muitos passes, que não é uma coisa natural para nós. Isso fez com que a equipe do Fluminense encontrasse as oportunidades que queria. Pergunta do Bruno, da Alfa Mix. No lance do primeiro gol do Fluminense, faltou matar a jogada no meio de campo? Eu acho que sim, eu acho que aquela bola dividida a gente não pode perder numa decisão, a gente acabou perdendo e acabou sofrendo o gol lá atrás. Pergunta do Sérgio Silva, do Mais Bragança. O Bragantino não vem bem nos mata-matas, foi assim em 2020 contra o Corinthians, em 2021 contra o Palmeiras pelo Paulistão e hoje nesse primeiro jogo contra o Fluminense.
O que o time precisa fazer para mudar esse retrospecto em jogos desse tipo? Precisa amadurecer, precisa crescer, precisa entender que decisões normalmente são decididas nos detalhes e hoje a gente não conseguiu fazer com que os detalhes estivessem a nosso favor. Para terminar, a pergunta da Sara Campos, da Web Rádio Outra Dimensão. O quanto esse placar adverso altera o planejamento da equipe e até mesmo para o próximo jogo do Brasileirão? A gente já tem um calendário mais complicado, porque o Fluminense teve um dia a mais de descanso que a gente para esse jogo, vai ter um dia a mais de descanso para o próximo jogo do Brasileiro. Então a gente está com um espaço de tempo curto para planejar as coisas. O nosso foco agora passa a ser exclusivamente o Bahia. E aí depois disso a gente vai tentar ajustar e vai tentar encontrar alternativas para no jogo de Bragança tentar imprimir o nosso ritmo, ficar mais próximo do que a gente pode e buscar o placar da mesma maneira que eles conseguiram realizar o placar aqui hoje. Obrigado, Maurício.